E aí, galera, vamos continuando com as nossas aulas. No vídeo de hoje a gente vai ver informações sobre equação da reta. Até a aula passada nós estudamos essencialmente o ponto, né? Nós estudamos conceitos relativos ao ponto, certo? Combinação linear, a gente estudou área viu outras informações a respeito das disposições dos pontos do plano e etc. Agora a gente já vai entrar em um outro ente geométrico chamado reta, que é uma infinidade de pontos quando eles estão perfeitamente alinhados, né? A reta possui infinitos pontos. Bom, então, quando a gente vai falar sobre a equação da reta, a gente quer saber quais são os pontos, qual é a fórmula matemática que me informa quais são os pontos que pertencem a uma reta dada. Para isso, eu devo, da mesma forma que eu organizei os vetores em um plano cartesiano, eu vou procurar também organizar as retas no plano cartesiano, certo? Então vamos lá, ó. Seguinte, fazer uma breve exposição aqui, aí y, x, certo? Existem várias formas de você obter uma equação que defina os infinitos pontos de uma reta. Uma fórmula geral que defina isso. Existem várias. A gente vai se deter nas duas principais, tá bom? Uma que é específica dessa matéria e a uma que vocês vão conhecer no cálculo também, tá bom? São equações simples, tá? A primeira que nós vamos ver é a equação vetorial, tá? Eu não coloquei aqui, mas a primeira é a equação vetorial. Como é que se baseia uma equação vetorial? Bom, uma equação vetorial é atrelada ao fato do seguinte: você tem um vetor qualquer distinto, certo? Um vetor descrito qualquer, chamado V, e você tem um ponto P, tá bom? Um ponto P qualquer, botar aqui, pronto. E você tem um ponto P. Você está buscando, nesse caso em específico, uma reta que passe pelo ponto P e que seja paralela ao vetor V. Para ser paralela, tem que ter a mesma direção e o mesmo sentido do vetor V. Eu quero uma reta que passe pelo ponto P, quero uma reta que passe por aqui e que tenha a mesma direção e sentido de V, passando por P. O axioma da incidência, que é da geometria euclidiana, ela diz que só existe uma reta com essa característica. Só existe essa reta, uma reta só. Acho que se eu não me engano, é o quinto postulado de Euclides, se eu não me engano. Quinto axioma, postulado, enfim. Mas é definido que por um ponto externo a uma reta se passa apenas uma outra reta paralela à reta dada. Ou seja, por P só passa uma reta paralela ao vetor V. Então essas duas informações, direção e sentido de um vetor V e um ponto P, são o suficientes para poder você definir uma única reta. Tá? Lembrem que o que define um vetor não é a reta em si, mas o ponto de chegada. O ponto de chegada. Tá bom? Tranquilo? Bom, então o que é que a gente quer aqui? A gente quer esse cara aqui, né? Ó. Quer a equação desse cara aqui, ó. Certo? A gente quer a equação desse cara aqui. Então, quem é a equação da reta R? Ou seja, qual é a expressão matemática que define os infinitos pontos dessa reta aqui? Bom, observe. De acordo com esse axioma, certo? A gente tem apenas uma reta que passa paralela a esse vetor V pelo ponto P. Tá bom? Então, assim, se eu tenho um P já pré-definido, né? Que eu vou botar aqui como coordenada x e y, né? X do P e o y do P, né? E aqui também você tem o final do vetor, né? Você tem as coordenadas do vetor aqui, ó. X de V e... Vixe, meu Deus, que coisa tão... É porque eu não tenho coordenação desse lado. Y do vetor V. Certo? Eu tenho essas duas informações aí. Então, para um ponto, vamos supor que existe um outro ponto dessa reta R, que eu vou chamar de Q,
certo? Existe um outro ponto que participa dessa reta. A gente sabe que tem infinitos. Vamos supor que esse Q pertence a essa reta. Pega um ponto qualquer. Esse ponto é o ponto Q. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem aqui a ideia de paralelismo de retas, tá? Na realidade, sendo mais exato, paralelismo entre a reta R, cujos pontos P e Q pertencem a essa reta, e o vetor V, certo? A gente tem essa característica. Então, o que é que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar o quê? Que o segmento de reta PQ, certo? O segmento de reta PQ é igual a T vezes V. O que foi que eu acabei de escrever aqui? Eu escrevi o seguinte: PQ é o segmento de reta paralelo ao vetor V, certo? Beleza. Tem um conceito básico em geometria que diz o seguinte, que quando uma reta é paralela a outra, uma das retas é múltiplo da outra. Quando é que a gente fala múltiplo? É como a gente pegasse uma reta, multiplicar por um número e eu e você tem como resultado exatamente o tamanho da outra reta. É esse efeito que a gente está evocando aqui. A gente está pegando esse segmento PQ e dizendo que ele é paralelo ao vetor V, que também é a representação do segmento. Lembra da definição de vetor, segmentos orientados e tudo mais. Você tem um vetor V aqui, certo? Que é paralelo ao segmento de reta PQ. Se é paralelo, um é múltiplo do outro, certo? Um é múltiplo do outro. Então, o segmento PQ, como nós vimos na primeira aula de vetor, pode ser definido como sendo Q menos P, certo? É igual a T vezes o vetor V. Quais são as coordenadas do vetor V? X de V, Y de V. São os valores conhecidos. Lembrem e percebam que esses valores aqui são conhecidos, certo? São conhecidos em questões. A única coisa que está em aberto são as coordenadas do vetor Q, que eu não sei exatamente quais são. Essas coordenadas do vetor Q, que é x e y, eu não sei quais são. Certo? É um ponto aleatório que eu tomei nessa reta. Pode ser qualquer coordenada, desde que ele participe do vetor R. Tá? Essas outras informações a respeito do ponto P e do vetor V são conhecidos. Ou seja, eu sei quem é x do P, sei quem é y do P, sei quem é x do vetor V, sei quem é o y do vetor V. Certo? Tranquilo? Então, o que é que a gente tem, ó? O que é que a gente tem aí? A gente tem o seguinte, a gente tem aqui o ponto, passando o P para o outro lado, certo? A gente tem o Q, as coordenadas do ponto Q aleatório, é igual ao P mais T que multiplica XV, YV. Tudo bem? Quais são as coordenadas do vetor Q? X e Y. Certo? Coordenadas do ponto P. São as coordenadas do ponto P. XP, YP. Mais T, que multiplica XV, YV. Essa equação obtida aqui, certo? Essa equação obtida aqui, ela é chamada de equação vetorial da reta. Por que ela é chamada de equação vetorial da reta? Porque a sua existência, a sua obtenção, a determinação dessa equação da reta depende da existência prévia de um vetor, onde esse vetor é chamado de vetor diretor de minha equação. Ou seja, esse vetor vai me dar a direção e o sentido desse vetor, dessa reta. Tá bom? Vamos fazer um exemplo para a gente fixar? Botar aqui, exemplo. Encontre, né? Botar assim, encontre uma equação da reta que passe por, pegar na minha pesca aqui, que passe por, botar 1 e 2 e tenha a direção
do vetor V de coordenadas 1 e menos 1. Certo? Ou seja, eu quero uma equação da reta que passe por esse ponto e que tenha a direção e sentido desse vetor. Tranquilo? Sentido em questão de reta, tanto faz indo ou voltando. Então não tem muita diferença. Tá? Então vamos lá. Solução. Solução. Para onde vamos? Ó, eu vou desenhar aqui no gráfico para a gente entender direitinho o que a gente está buscando, certo? Vou desenhar aqui. Preste atenção, ó. Eu vou desenhar o ponto dado, 1 e 2, né? 1 e 2 aqui, ó. 1 para x, 2 para y. Então seria esse cara aqui, meu ponto, né? E a reta 1 e menos 1. Vamos botar menos 1 aqui. Menos 1. Então, ó, eu quero saber qual é o vetor que passa nessa reta, ou a reta que passa por esse ponto, quer dizer, e que ele seja paralelo a esse vetor dado aqui, vetor V, certo? Eu quero saber isso. Pronto, vamos lá. Como é que a gente faz? Pega essas informações e joga na equação vetorial da reta, que é essa daqui de cima, ó. Certo? Tranquilo? Vamos lá. Esse XY, ele é em aberto, tá? Por que ele é aberto? Lembre que na definição esse XY é coordenada do ponto Q, que é um ponto que nós atribuímos aleatoriamente. Então, qualquer ponto dessa reta eu posso obter XY é igual a quanto? XPYP, ou seja, são as coordenadas do ponto dado, que é quem? Nesse caso, 1 e 2, mais T, que multiplica quanto? O XV e o YV são as coordenadas x e o y do ponto V, do vetor V, desculpa, que são quem? 1 e menos 1. 1 e menos 1, certo? Tá aí a equação da reta. Aí, equação vetorial. Equação vetorial da reta. Tá aí. Certo? Essa é a equação vetorial. Montado. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso apenas de as coordenadas do ponto por onde eu quero que passe a reta e as coordenadas do vetor que tem a mesma direção e sentido da reta dada, que você está buscando. E o que é o t, professor? O t, esse caso, é um parâmetro, certo? Para que ele vai servir esse caso, esse parâmetro? Esse parâmetro vai servir para você obter outros pontos da reta, outros pontos. Se eu dizer que t é 1, t é 2, t é menos 1, t é menos 2, depois que eu fizer os cálculos aqui, eu vou obtendo outros pontos da reta. Vamos fazer esse teste. Para t igual a 1, o que é que eu vou ter? Ó, xy é igual a 1, 2, mais 1 que multiplica 1 e menos 1. Certo? Resolvendo aqui, ó. Subir aqui. Resolvendo aqui, ó. 1 e 2, mais 1 vezes todo mundo aqui é todo mundo aqui, né? 1 e menos 1. Então, como é que eu faço operação com vetores, operações com coordenadas? X de um, x do outro, y de um, y do outro. 1 mais 1, 2. 2 menos 1, 1, né? Pronto. Esse ponto é o outro ponto dessa reta. Vamos ver se isso é verossímil mesmo. Vamos ver se isso faz sentido. Vamos pegar esse 2 e 1, colocar aqui dentro, ó. Que é 2, né? Vê? Que é 2 para x e 1 para y. 1. Né? Puxando aqui, ó. De fato, né, ó. Se eu puxar essa reta aqui, ó. Certo? Esse 2, 1 vai fazer parte dessa reta, porque é uma reta que tem a mesma direção e sentido de V e passa também pelo ponto dado 2 e 1. Certo? Para você ir achando outros pontos da reta, você vai substituindo o valor de t por valores aleatórios, e aí você vai construindo, né, a sua
a sua construção de pontos, vai fazendo achando outros pontos que pertencem a essa reta, tá bom? Só para ilustrar melhor, veja só, se eu pegar para t, botar para cá, para t igual a 2, o que é que a gente vai obter aqui? A gente vai ter xy é igual a 1 e 2, certo? 1 e 2, mais 2 que multiplica quanto? 1 e menos 1, né? Vamos ver o que é que a gente acha. 1 e 2, mais 2 e menos 2. Onde é que encontramos? Qual é o ponto que a gente encontra? 1 e 2, 3. 2 menos 2, 0. Então, 3 e 0 devem fazer parte dessa reta. Vamos ver? Vou marcar 3 aqui, ó. 1, 2, 3. E quando o y é 0, o ponto é marcado em cima do x mesmo, né? Ó, de fato. Certo? Se for feito na escala, perfeitamente isso aqui vai ser discriminado no desenho. Tranquilo? Essa é a equação vetorial da minha reta dada, certo? Equação da reta, botar aqui, equação vetorial, certo? Equação vetorial, tá bom? Agora vamos para a equação quando nós conhecemos dois pontos, tá? Equação da reta, puxa aqui, epa, tá vendo tudo junto. Não trouxe minha prancheta para cá e ficar ajustando as páginas direto. Vamos lá. Equação da reta. Uma informação. A gente está fazendo a dramatização no R2, certo? A explicação em duas coordenadas, mas ela vale também para 3, certo? É a mesma ideia. Se eu tivesse x, y e z, o conceito seria, o mesmo, tá bom? Nós vamos agora para a equação da reta, conhecidos, porque não tem nome, né? Conhecidos dois pontos. Ou seja, existem vários conceitos, várias pré-condições, na realidade, dependendo do tipo de reta que você quer. Você quer equação segmentária da reta, equação paramétrica, equação geral e tudo mais. Você tem vários... Bora, meu filho. Para de... Dá o zoom aí, vai. Muito bem. Então você tem vários processos de se obter a equação da reta. Eu vou passar aqui as principais, certo? Que é a equação quando você tem definidos dois pontos e quando você tem um ponto e um vetor. Tá bom? Então qual é a ideia? Qual é a ideia? Você tem aqui y e x, certo? Então aí você conhece dois pontos. Você tem dois pontos distintos, certo? O ponto P e o ponto Q aqui em cima. E aí você quer a reta que passa por esses dois caras, tá? Você quer saber a equação da reta que passa por eles dois. Ou seja, você quer saber quais são os outros pontos que fazem parte dessa mesma reta que passa por P e por Q, certo? Então aqui você tem x do P, aqui você tem y do P, certo? Aqui você tem x do Q e aqui você tem y do Q. Beleza? Você tem as duas coordenadas aí obtidas, tá bom? Então, como é que você obtém a equação da reta nesse contexto? Bom, vamos lá. Vamos começar a pensar em algumas coisas. Se eu fizer esse destaque aqui, vocês vão me dizer o seguinte, que essa construção sendo feita, que acho que eu fiz alguma coisa parecida, né, em algum vídeo aí que a gente passou, um triângulo, certo? Triângulo retângulo, tá? Vale um bocado de coisa de triângulo retângulo. Várias coisas. Só que a gente aqui vai estar entretido em saber qual é a equação dessa reta que passa por P e Q, por dois pontos conhecidos, né? XP, YP, XQ, YQ, você tem, né, as definições todas fechadas. Bem direto. Então aqui você tem um ângulo alfa, certo? Um ângulo alfa. Eu vou destacar esse ângulo aqui. Então pegando esse ângulo, puxando para cá aqui, o que é que eu vou ter aqui nesse triângulo? Vou ter esse cara aqui e aqui, né? Esse aqui não serve para mim, não.
aqui o ângulo alfa, que é o ponto P, que é o ponto Q. Esse trechinho, concordam comigo que esse trechinho aqui é XQ menos XP? Né? Esse trechinho aqui, ó. Não é XP menos XQ? Né? XQ menos XP, né? Eu falei ao contrário. Não é esse trechinho aqui, né? Você tem o trechão do XQ, tirando a parte do XP, é esse negócio que está sobrando. Da mesma forma que do outro lado, YQ menos YP. Certo? Você tem isso aí. Qual é a relação trigonométrica? Qual é a relação trigonométrica que envolve cateto oposto e cateto adjacente? Vocês vão me dizer que é a tangente desse ângulo alfa, certo? Cateto oposto, YQ menos YP, sobre cateto adjacente, que é XQ menos XP. Tranquilo? Certo? Então, o que nós temos? Temos o seguinte, chamando tangente de alfa por m. Por que eu estou chamando de m? Porque é um valor numérico, certo? É um valor numérico. Então eu posso substituir por alguma outra coisa sem perda de informação. Para não ter que estar escrevendo tan de a, escrevo só m. Tá? M é YQ menos YP sobre XQ menos XP. Né? Fazendo o mesmo pelos extremos, o que é que nós temos? YQ menos YP é igual a M que multiplica XQ menos XP. Então, esse cara aqui, ó, é chamada de equação da reta conhecidos dois pontos. Certo? Conhecidos dois pontos é essa a equação da reta. Para que a gente utiliza? Apesar do nome ser esse, certo? A equação da reta conhecidos dois pontos, na realidade, essa equação da reta, ela vai ser utilizada quando você tem apenas um ponto e sabe a angulação da reta. Se você sabe quanto vale esse ângulo e um dos pontos que participam dessa reta, você consegue achar a equação dessa reta, tá? Quando vocês estiverem fazendo o cálculo, isso vai fazer sentido o que eu estou falando, tá bom? Deixa eu pegar uma colinha aqui para poder fazer uma continha aqui para vocês. Nesse caso específico, vamos lá, exemplo. Deixa eu subir um pouquinho, né? Pronto, exemplo. Encontrar uma, né? Porque pode ser mais de uma. Equação da reta que passe por A 1,4 e B não tem esse igual não. A 1,4 e B menos 2,5. Certo? Vamos encontrar uma equação da reta que passa por esses dois pontos. Então, solução. O que a gente está buscando? A gente quer, na realidade, buscar também o valor de M. Certo? Quando a gente tem conhecidos dois pontos, o nosso primeiro passo é encontrar o valor da tangente do ângulo que dá essa angulação da reta em relação ao eixo X, que é esse ângulo alfa K, certo? Esse ângulo, deixa eu mostrar mais para cá, acho que pela câmera não vai dar não. Esse ângulo alfa aqui, ó, certo? Aqui em cima, tá bom? Então, solução. Quem será a solução nesse caso? Ó, primeiro vamos buscar o M, certo? Usando a equação da reta, o que é que a gente vai ter? Ah, professor, quem é o P, quem é o Q? Se eu errar aqui a ordem, vai dar problema? Não, não vai dar problema. Você pode dizer que um dos pontos é Q e um dos outros pontos é P e a ordem não vai alterar, não. A resposta final será diferente se você fizer essas escolhas dos pontos para ser P e Q, a equação vai ser diferente. Mas vai se tratar da mesma reta, obviamente, se nos dois casos você fizer os cálculos corretamente. Tá bom? Então, temos
que... Então, no caso, eu vou dizer que, ó, vou dizer o seguinte, da equação da reta, ó. YB, vou fazer assim, YB menos YA é igual a M que multiplica XB menos XA. Isso implica em quem? Quem é Y de B? 5 menos. Quem é Y de A? 4 igual a M que multiplica quem? Quem é X do B? X do B é menos 2 menos quem é o X do A? 1, né? Isso vai para onde? Ó, 5 menos 4, 1, né? Igual a M vezes quanto? Menos 3, né? Menos 3. Então, isso implica dizer que M é menos 1/3. Então, achei o valor da angulação. Meu segundo passo agora é pegar um desses pontos, apenas um desses pontos, e colocá-los no lugar de M. Pegar um apenas desses pontos e colocar dentro da equação geral da reta, usando também a angulação da reta. Então, o primeiro passo, o que é que você faz para você construir a equação da reta quando você conhece dois pontos? Achar o valor de M. Achou o valor de M, aí agora você pega um dos dois pontos dessa reta e o valor de M encontrado joga na equação geral novamente, na equação da reta que passa por dois pontos. Portanto, que nós teremos, certo? Ó, que nós teremos. Pega a equação da reta, eu vou usar o ponto A, certo? Então vai ser y menos YA igual a M que multiplica x menos XA. Tá bom? Onde YA e XA são as coordenadas do ponto A que nós temos na questão. Tá bom? Então, y menos, quem é o y de A? 4 é igual a menos 1/3 que multiplica x menos o x do A, que é 1, certo? Então, y menos 4 é igual, aí fazendo esse produto aqui que eu preciso fazer, fica como menos x sobre 3 mais 1/3, certo? Mais 1/3. Pode deixar assim? Pode, não tem problema não, tá bom? Para você descobrir outros pontos que fazem parte dessa reta, pega ou y ou x, escolhe um número aleatório, já que o domínio são os reais na reta, na equação da reta, pega um valor qualquer, coloca para x, acha um correspondente para y e aí você constrói os outros pontos dessa reta, tá bom? Novamente, para você construir, para você encontrar outros pontos que passam por essa reta, basta que você dê um valor aleatório para x e você vai encontrar o seu correspondente para y, uma vez que o domínio para retas em gráficos é o conjunto dos números reais. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer coisa vocês voltam aí o filme, veem direitinho como é que faz as contas. No mais, segue o baile.